Saudações, vamos para mais uma aula hoje do nosso curso de Fonética e Fonologia e hoje a gente vai começar a quarta parte, a segunda parte, que equivale à fonologia. E nessa unidade referiremos sobre as diferentes abordagens fonológicas. Também identificaremos os fonemas do português brasileiro e suas variantes e definiremos os fonemas a partir de seus traços fonológicos. Uma das maneiras mais interessantes de abordar a fonologia é começar nos indagando como é que conseguimos nos entender uns aos outros diante da enorme variedade de sons de fala que somos capazes de produzir através do nosso aparelho vocal. A resposta é que isso acontece porque, mesmo sem nos darmos conta, existe um contrato, um acordo que é estabelecido entre os falantes de uma comunidade linguística e é ele que controla a variação de nossa fala. Esse acordo é a nossa língua e, de certa forma, é desse acordo que parte a fonologia. A respeito desse acordo, na aula passada eu trouxe um material de John Locke, né? Um ensaio sobre o entendimento humano, e o material de Leibniz, que era Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. Veja bem, Locke, naquela parte que ele vai tratar sobre as palavras, uma das coisas que o deixam encafifados, perturbados, era o fato de como as pessoas se entendem. Porque, aparentemente, segundo a ideia dele, se você visse isso aqui, um lápis, mas na cabeça dele, como é que a pessoa, ele imaginava que os nomes eram tipo os nomes próprios. E que, quando você referisse a um lápis, a pessoa tinha que saber exatamente a qual lápis você se estava referindo. E então Locke achava que isso era alguma coisa impossível, porque como é que a pessoa vão ter todas as noções? E aí Leibniz responde que ele vai chamar dos termos gerais. Então, não era que você particularizava tudo, mas você tratava em de termos gerais, como se fosse, para a gente entender isso, essa disputa, como se fosse a questão dos nomes próprios, que era o que Locke imaginava, e os nomes comuns, que era como Leibniz estava colocando a questão. Então, esse acordo, para além disso, obviamente, mas a gente tem que pensar que se a gente chama isso aqui de xícara e você vai em outra língua, você vai ver que há outros nomes para referir esse mesmo objeto. Você tem lápis, como eu disse. Aí você vai em italiano, chama-se de matita. Você vai em inglês, é pencil. Então, cada língua tem. Mas como assim? Porque, aparentemente, é, as palavras não recebem os nomes, não tem, esses nomes não são por natureza, mas são por convenção, por um acordo. E é esse acordo que é o objeto da fonologia. Somente no século XX desenvolve-se uma disciplina que, diferentemente da fonética, passa a se interessar pela função linguística dos sons da fala. A partir daí são estabelecidos os sons da fala pertinentes à descrição linguística, pois trazem distinção de sentido. Isto é, só levamos em conta as variações que afetam a compreensão da mensagem. Podemos dizer assim que, no português do Brasil, temos duas consoantes distintas em ch e j. Não porque se diferenciam pelo vozeamento, mas porque são elas que diferenciam os sentidos da palavra chato, em transcrição fonética assim, chato, e a palavra jato, e ou acha e haja. Então, esse som sh é surdo e o som j, se você puser a mão, sh, j.
Você percebe que esse é surdo e esse é sonoro. Então, esse vozeamento causa distinção. No entanto, não levamos em conta, veja, a fonologia não se interessa por variações que ocorrem na produção da palavra par, que pode ser pronunciada, né, par, 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 par e par, par, como importa, par. Então vejam, isso aqui, todos nós, independentemente, vamos compreender que se trata da mesma palavra. Então, essa forma como a gente pronuncia a consoante aqui, a depender da região, não será considerada pela fonologia, porque ela não causa distinção, uma vez que essas variações não mudam o sentido da palavra. Os estudos fonéticos são muito mais antigos do que os fonológicos, de fato. Os filósofos gregos tratavam desses estudos fonéticos, não obviamente com essa nomenclatura, mas Platão, por exemplo, no Crátilo, vai tratar de alguns aspectos fonéticos da língua grega. Estes últimos, né, os estudos fonológicos, começam a se afirmar somente no início do século XX. A fonologia, entretanto, prescinde de análises fonéticas à medida que o olhar sobre o objeto da fonologia, quer dizer, que são os sons da fala, mudavam também as teorias acerca desse objeto. Houve então os chamados estruturalistas, os funcionalistas e os gerativistas. Cada um desses grupos propôs uma forma de representar esse nosso contrato implícito. Daí surgiram as diversas teorias fonológicas que vão tentar propor modelos capazes de descrever os sons das línguas interpretados com base nos seus valores, funções, dentro de um sistema linguístico, como também as suas variantes contextuais ou posicionais. A fonologia é, portanto, uma interpretação daquilo que a fonética apresenta. Então, a fonologia é o segundo passo. A fonética descreve as coisas, como se operam, como se dão, e daí a fonologia vem para perceber o que é que na língua é distintivo, certo? O que causa distinção, o que é que causa mudança de sentido, para poder se interessar por ele. Então, a fonética se interessa interpreta aquilo que a fonética apresenta. Isso deve estar restrito a uma língua e aos modelos teóricos que descrevem essa língua. Então, a gente não faz uma teoria fonológica para todas as línguas. A teoria fonológica ela está restrita a uma língua. A linguagem, por excelência para a definição de modelos, é a matemática. Veja, a gente está falando aqui de linguagem, não de língua. É por isso, por um tipo de linguagem simbólica que são apresentados os diversos modelos. Na tentativa de modelar a língua, foram construídas diversas teorias. Cada uma delas tem uma forma particular de entender a linguagem humana. Por que linguagem humana e não língua humana? Porque na linguagem entram em cena coisas que a língua não prevê, como expressões faciais, como as interjeições. A maioria das interjeições são mais um aspecto de uma linguagem do que de uma língua. Mesmo sendo várias, não há como dizer que uma seja melhor e outra pior. Elas apenas comportam visões de língua, visões de mundo diferentes. Então, a língua, sendo essa forma particular de entender a linguagem, a gente não pode dizer que uma língua é melhor ou pior. Simplesmente são visões diferentes de mundo. Então, dizer, o inglês é uma língua pobre, mas com base em quê? A gente usa, algumas pessoas ousam dizer que uma língua é pobre e outra é rica, pela quantidade de vocabulário, mas quantas vezes a língua inglesa, por exemplo, precisa ficar fazendo empréstimos para as outras línguas? Então, a questão de ser pobre ou ser rica não é uma questão que a fonologia vai se preocupar,
porque a fonologia não vai fazer comparações de língua. Isso é um estudo de gramática comparada, que é um estudo riquíssimo, mas que não responde, porque não se preocupa com essa questão de que se há línguas pobres ou línguas ricas. As correntes estruturalistas para as quais o componente sonoro prevalecia sobre os demais, sobre, por exemplo, o morfológico e o sintático, têm por base as contribuições de Saussure, com o curso de Linguística Geral, que vocês devem ter visto já em Teoria da Literatura ou Introdução à Linguística. Não, Introdução à Linguística, provavelmente. Pode-se resumir o estruturalismo de Saussure em suas dicotomias. Né? Ele fala de langue e parole, uma das dicotomias, e a segunda de forma e substância. A língua, assim, designa um sistema linguístico considerando todas as suas regularidades e padrões de formação que subjazem aos enunciados de uma língua. Fala trata de enunciados reais. Então, veja, língua designa um sistema linguístico e a fala, né, a parola, trata de enunciados reais, que certamente irão se diferenciar de falante a falante. Aquilo que a gente, de alguma forma, tratou na aula passada. A gente, quando produz a palavra, nós não usamos a mesma intensidade, não produzimos os sons exatamente da mesma forma e, no entanto, somos capazes de compreender-nos. A língua é uma abstração. É como se aquilo que é, Eu, eu tenho para mim, que eu me esqueci como é que Chomsky chama isso, mas parece que ele fala da língua ideal, né? A língua ideal é aquela língua que é o modelo, mas a língua que existe aqui é a fala que Saussure vai chamar. Então, a gente pronuncia de diferentes modos e, no entanto, somos capazes de nos entender. Você vai pronunciar a palavra se você está tranquilo, se você está exaltado, você pronuncia diferente, se você está preocupado, a sua forma de pronunciar muda. E, no entanto, você é compreendido pelas pessoas. O termo fonologia incorpora, então, as contribuições de linguistas europeus e é empregado por modelos pós-estruturalistas, né, posteriores a Saussure. Fonologia é um termo muito abrangente. Abarca estudos diacrônicos e sincrônicos, sistemas gerais e específicos. Diacrônicos são aqueles que estudam o desenvolvimento da língua no tempo, na história. Então, vamos analisar, por exemplo, como por exemplo, o indo-europeu saiu evoluindo até se tornarem nas línguas europeias, nas línguas mais antigas, como o sânscrito, o latim, o grego, etc. Como, por exemplo, e a gente vai particularizando, né, isso é diacronia, como, por exemplo, o latim que foi levado para os diversos cantos do império, como essa língua se misturou com as línguas indígenas e foi se transformando num romanço, numa língua intermediária, até chegar às línguas que hoje existem. Então, como o latim que chega na Península Ibérica mistura com as línguas que já haviam ali, talvez principalmente com o celtibero, como dessa língua, dessa mistura, vai surgir o romanço, e desse romanço vai surgir o galego, e do galego vão surgir as duas principais línguas ali da Península Ibérica. Eu digo que há outras línguas ali, mas o português e o espanhol. Mas aí você vai ter o catalão e todas as outras línguas que existem, tanto em Portugal como na Espanha. Isso é o estudo diacrônico. Já o estudo sincrônico, diacrônico significa através do tempo, e o sincrônico é dentro do tempo, contemporâneo. Então, vai preocupar-se não com o português no seu processo de evolução, mas com o português que é falado agora, sem se preocupar com as influências que teve e as influências que fará, só com o português de agora e pronto. Então, isso aqui, o que é que acontece entre a diaconia e a sincronia? E por que muitas vezes as pessoas fogem da diaconia? Porque diaconia é
um estudo de diversas sincronias. Então, eu tenho que saber como determinada língua se comportou em várias etapas para poder entender o processo de transformação que aí aconteceu. O sincrônico é uma das etapas da diacronia. E aí os sistemas gerais específicos, e aí estão relacionados, obviamente, com a língua, a partir dos sistemas gerais e como eles são efetivamente especificados. Um grupo de cientistas que estava baseado em Praga, conhecidos como pertencentes ao chamado Círculo Linguístico de Praga, que vai ocorrer principalmente a partir de 1926, usou essa denominação. Né? É isso daqui. Destacam-se Turbescoy, Jacobson, Martinet e Benveniste. Os foneticistas antes descreviam os sons da língua fundamentados na física e na fisiologia, fundamentando tal ciência como paralela à linguística. Trubetskoy e seus colegas mostram, através da nova fonologia, os sons da língua como elementos constitutivos das palavras e com funções gramaticais bastante claras, separando assim a fonologia da fonética, que estudaria os sons a partir da física acústica e da fisiologia articulatória, e transformando-a em uma disciplina dentro da linguística. Contemporaneamente ao ciclo linguístico de Praga, que acontecia na Europa, desenvolvia seus estudos nos Estados Unidos se desenvolvia uma teoria paralela cujos principais estudiosos eram Sapir e Bloomfield. A fonêmica, designando os trabalhos de estruturalistas norte-americanos, não tinha inicialmente interesse de mostrar autonomia em relação aos europeus. No primeiro momento, ela surge como se fosse uma consequência. No entanto, hoje, alguns estudiosos preferem usar a denominação fonologia quando tratam da descrição sônico-gramatical de uma determinada língua e deixar o termo fonêmica para uso quando tratam de uma teoria geral fonêmica ou para o levantamento dos fonemas de uma língua. A fonêmica, então, constitui-se em uma das teorias, dentre outras tantas, sobre a organização dos sons da fala em um determinado sistema. Então, aqui a fonética, a fonologia trata da descrição do sônico gramatical, na relação entre som e gramática de uma determinada língua, enquanto a fonêmica constitui-se, né, está construída sobre a organização dos sons da fala dentro de um sistema. Portanto, ela é mais geral, porque está pensando na ideia de sistema. A fonologia gerativa representa uma superação das ideias estruturalistas que consideravam os fonemas como entidades indivisíveis. Cada fonema, na fonologia estruturalista, por exemplo, quando se diz A, é como se isso fosse o átomo, o indivisível da língua. Mas a fonologia gerativa acha que supera essa ideia, como o átomo foi superado, e hoje a gente sabe que ele tem unidades menores, né, os prótons, os elétrons e os nêutrons, mas a fonologia gerativa começa a supor isso. Chomsky apresenta uma nova dicotomia entre o conhecimento que a pessoa tem das regras de sua língua, que ele chama de competência, e o uso efetivo dessa língua, que é desempenho. A linguística se ocuparia então da competência dos falantes e não do seu desempenho, fazendo justamente uma crítica às teorias anteriores que prescindiam de amostras de fala. Essas amostras seriam inadequadas, pois representariam uma parte minúscula das possibilidades de uso dessa língua. Usando a competência, os falantes conseguem criar e reconhecer enunciados que nunca falaram ou ouviram. A contribuição de Chomsky aparece também nas técnicas elaboradas para a explicitação dessa competência. Para isso, ele criou um sistema de regras e símbolos que oferece uma representação formal da estrutura fonológica dos enunciados. Meus caros, olha, a diferença gritante entre Chomsky e os estruturalistas
eu tenho para mim que é alguma coisa filosófica. Por exemplo, os estruturalistas têm uma base muito forte aristotélica, tanto que vão falar de substância, de matéria, de forma. E Aristóteles, a teoria do conhecimento de Aristóteles é uma teoria empirista, quer dizer, você precisa ter o contato. Você aprende a partir do contato. Então, a criança, por exemplo, vai aprender a língua independente de um brasileiro. Se você pegá-lo criancinha, levá-lo para a China, ele aprenderá chinês, porque a experiência, a empiria, a experiência vai levá-lo a fazer aquilo. Por outro lado, os gerativistas e Chomsky talvez têm uma formação mais, digamos, ou uma ideia disso mais neoplatônica. Eu não diria platônica, mas neoplatônica. Em que sentido? No sentido de que a teoria do conhecimento de Platão é aquela fundada do mundo das ideias, em que você já tem os conhecimentos e quando você vê qualquer coisa, você se recorda. Mas vejam, como é que no gerativismo isso você tem uma das coisas que Chomsky vai falar, que é a tal da gramática universal, você tem todas as estruturas do sistema linguístico humano, todas as estruturas. E aí, num determinado lugar, você particularizará algumas coisas e outras não. Você acionará algumas coisas e outras não. Então, é mais uma diferença de abordagem que há entre eles. Vão tratar do mesmo objeto, mas cada um vai partir de um pressuposto. Por isso que haverá essa diferenciação. A noção de que fonemas constituem-se de um feixe de traços distintivos, quer dizer, quando você diz A, você não tem só um átomo, você tem um feixe, você tem um ajuntado de coisas ali que se opõe aos morfemas, que a noção de que fonemas constitui-se um feixe de traços distintivos que opõe, que contrapõe os morfemas e as palavras entre si, é também abarcada pela fonologia gerativa, que tenta especificar os traços, chamados de fonéticos, a partir da representação das capacidades fonéticas do ser humano, sem levar em conta nenhuma língua em especial. Esses traços, também extraídos de representações binárias, veja, representação binária aqui é como lá as dicotomias de Saussure. Então, uns são mais ou menos. Não é mais ou menos aqui no sentido, isso é mais ou menos assim. Não. Nessas representações binárias, você vai ter uma coisa mais, um feixe que é mais isso, menos aquilo. Representa, a gente vai ver nos slides seguintes alguma coisa sobre isso. Não vou me deter tanto, porque o slide está ali, é só você dar uma olhada. Eu explico um e o resto vocês têm facilmente compreensão. Então, esses traços também extraídos de representações binárias apresentam a vantagem de serem simples e universais. Quando os traços fonéticos são usados em uma língua específica para trazer contrastes lexicais ou para definir classes naturais, são chamados de traços fonológicos. Vejam, quando é que são chamados fonológicos? Você tem aqui, quando os traços fonéticos são usados em uma língua específica para trazer contraste, diferenciação lexical, mudança de palavra, ou para como apoio e apoio, ou para definir classes naturais, são chamados de traços fonológicos. Todos esses modelos estudam a organização da cadeia sonora da fala. O que tem isso a ver? Todos nós, falantes do português brasileiro, temos uma intuição de como se organizam os sons da nossa fala. Veja, a gente não precisa ser ensinado para isso. É como se essa teoria neoplatônica ou platônica de que a gente já tem esse conhecimento, só falta reconhecê-lo. Essa intuição é geralmente colocada em uso de maneira explícita, por exemplo, quando empregamos uma palavra estrangeira em nosso dia a dia. Vejamos essa palavra aqui, que vem do inglês e apresenta uma estrutura que não é própria do português. Como nós a pronunciamos, alguns vão pronunciá-la assim, né? Veja, pronunciada assim, skate, skate, peraí, skate, porque a gente nem gosta desse S assim, skate. E o skate.
Não é assim mesmo que a gente faz? No entanto, essa não é a pronúncia do inglês. Do inglês, veja, ela não está dizendo que essa é a pronúncia correta. Ela está dizendo que em português a gente toma as palavras estrangeiras, que também não é a função da fonologia dizer o que está certo ou está errado. Mas a gente ou pronuncia assim, skate ou skate. Aqui faltou colocar essa, né, que seria a mistura dessa com essa aqui. Então tiraria esse tch, colocaria skate, skate, skate e skate. Por exemplo, você vai ouvir uma pessoa do Rio de Janeiro, provavelmente vai dizer skate. A pronúncia do inglês é skate. Skate. A definição de fonema necessita da compreensão do que seja uma unidade distintiva. As línguas naturais formam-se da união de significados e significantes, como Saussure vai defender lá no curso de formação, no curso de linguística geral. As línguas naturais formam-se da união, então, desses significados significantes. Significante é a imagem acústica do som, que ainda constitui-se em uma abstração, que é, ela não tem uma forma definida. Significado tem a ver com a ideia que essa imagem acústica transporta, né, o sentido dela. Para entender melhor o que são essas unidades distintivas, vejamos o exemplo a seguir. Aqui você tem as garotas vendiam gatos, considerada como uma unidade. Depois você tem essa unidade partida. As garotas vendiam dois gatos, separando o sujeito, o verbo e o predicado direto. As garotas vendiam dois gatos, separando os elementos do núcleo do sujeito e os adjuntos, né? Vendiam o verbo e os dois gatos, o objeto separado, né? O núcleo do objeto e os adjuntos. As garotas vendiam, aqui separando as desinências, a desinência de plural, a desinência número pessoal do verbo e o gato de novo, o número pessoal. Aqui você já está separando o radical. Como o artigo não tem radical, ele sumiu. Veja, garoto, a vogal temática, a desinência do plural, vende, o radical verbal, ia. A desinência modo temporal do verbo, o M. A desinência número pessoal, gato. O radical, O. É, a desinência de gênero, diferente. Não, aqui eu disse garota como vogal temática, não é desinência de gênero. A vogal temática é quando existe a vogal, mas ela não separa, como você tem, por exemplo, a palavra casa. Casa, você não tem o masculino de casa. Você pode argumentar, e caso? Mas caso é uma outra palavra, não tem nada a ver. Então, o A de casa é uma vogal temática e o O de caso é uma vogal temática. Mas você tem garoto, garota, então isso aqui é uma desinência de gênero. Aqui também, desinência de gênero e a desinência de plural. E aqui a representação dos fonemas dessa língua. A gente segue, portanto, a partir disso e veja. Por exemplo, se tomarmos o verbo vendiam e trocarmos o seu primeiro som para P, teremos pendiam, que é uma outra palavra em português, a qual se distingue de vendiam apenas pela diferença no seu primeiro som. Então, aqui, em vez, as garotas pendiam dois gatos. Essas unidades mínimas que distinguem as palavras entre si são denominadas fonemas. Então, o V é um fonema porque distingue de pendiam. Os sons que têm função de formar morfemas e que, substituídos por outros ou eliminados, mudam o significado da palavra, são chamados de fonemas. No português brasileiro, a oposição fonológica, que traz sentido, né, mudança de sentido, entre os sons s e j. S e x. O primeiro aparece na palavra soco. Soco. Aqui a transcrição. Golpe com a mão fechada, murro. E o segundo na palavra choco, ovo que está se desenvolvendo, em que está se desenvolvendo o embrião. Diz que a galinha está no choco. Portanto, podemos dizer que s e sh são dois fonemas do português. No entanto, a palavra tosco
realizada por falantes de Florianópolis, que é o estado das autoras do material que a gente está usando por base, e paulistano traz, respectivamente, as seguintes produções: tosco, você vai ver, por exemplo, isso com o pessoal de Recife, no Rio de Janeiro, talvez, e tosco. Apesar dos sons s, sh estarem presentes nessas produções, as duas palavras não apresentam sentidos distintos. Todas as duas produções querem dizer algo não lapidado ou polido, grosseiro. A troca de um som pelo outro não produz mudança de significado, portanto, não se trata de mudança fonológica. Nessa situação, tais sons são considerados variantes fonológicas ou alofones, sons semelhantes de um mesmo fonema e não dois fonemas, como ocorreu com soco e choco. Eu acho que usei no início a expressão coruja e coruja. O fato de você mudar o som do O de coruja, coruja, não altera o sentido da palavra. Recife, Recife, ou Recife e coruja. Essa mudança é só fonética, ela não causa nenhum tipo de distinção na fonológica, não muda o sentido da palavra. Para fazer um levantamento dos sons que são fonemas em uma dada língua, é preciso observar quais deles estão em oposição fonológica, ou seja, a distinção de significado entre duas palavras se dá pela diferença entre um fonema nessas palavras. Normalmente, os sons que são foneticamente semelhantes, que é o que a gente está tratando nessa parte, isto é, aqueles que compartilham um maior número de características fonéticas, são mais facilmente encontrados como variantes de um fonema. E aqueles foneticamente muito diferentes têm alta probabilidade de ocorrerem como fonemas, quer dizer, como causadores de distinção. Por exemplo, os fonemas como L e P, por não possuírem nenhuma similaridade, devem ser considerados fonemas distintos. Enquanto um é oclusivo, o outro é lateral. O lateral é o P, o L, e o P é oclusivo. Enquanto um é alveolar, L, o outro é bilabial, P. E enquanto um é sonoro, o outro é surdo. Olha, L, P. O L é sonoro, o P é surdo. O L, P. Dessa forma, são distintos em modo, ponto e vozeamento. Né? Em modo de articulação, ponto de articulação e em vozeamento. Há três distinções, então, presentes nele. Não apareceu, né? Três distinções. Ainda dentro dos sons foneticamente semelhantes, temos os chamados pares mínimos. Para estabelecermos em uma língua particular quais são seus fonemas e seus alofones, os sons semelhantes, né? Como coruja e coruja, esse co, o são alofones. Fonemas causam distinção, os alofones não. Recorreremos aos pares mínimos, duas sequências fônicas que se distinguem apenas por um fonema, como em pato e bato. Nesse exemplo, a distinção é vista somente pelo vozeamento. O P é surdo, o B é sonoro. Ou sonoridade. Está aqui. O vozeamento ou sonoridade. O P é surdo, o B é sonoro. Agora, se o par mínimo for composto por tato e bato, a diferença será observada em sonoridade e ponto de articulação, uma vez que T é surdo e dental ou alveolar e o B é sonoro e bilabial. Então, já há mais diferenciações, elementos distintivos aí. Então, ainda sobre os pares mínimos. São considerados sons foneticamente semelhantes e os pares mínimos, e assim pares de sons suspeitos de atestarem o status de um fonema. E os seguintes casos, veja, som vozeado e seu correspondente não vozeado, como pode ser visto em cato e gato. Sons oclusivos e sons fricativos e africados com o mesmo ponto de articulação, como em tapo e sapo. Sons fricativos com ponto de articulação muito próximo, como por exemplo em faca e saca. As nasais entre si, como lenha e lema, entre mata e nata. As laterais entre si, como entre pala e palha. As vibrantes entre si, como em caro,
vibrante simples, e carro, vibrante múltipla. A gente aqui no Nordeste não pronuncia isso como vibrante múltipla, mas a gente pronuncia isso como aspiração, carro. Mas vamos respeitar o que está aqui, né? Caro, uma vibração na língua, caro, e vibrante múltipla, aqui, veja, não chamada como se chama, por exemplo, em italiano, de vibrante dupla, porque há só duas vibrações. Chamou de múltipla porque você normalmente precisa vibrar mais de duas vezes para o ouvido brasileiro distinguir. Então, caro e carro, há pelo menos quatro vibrações. Sons laterais, vibrantes e o TEP, que já vimos, né, na aula passada, conforme se pode ver em aqui vou dizer terra e tela, e entre torra e tora, ou ainda entre tala e tara. Sons com propriedades articulatórias muito próximas. Sons vocálicos que se diferenciam por uma propriedade articulatória como o, que se distinguem apenas em altura. O primeiro é alto, o segundo é baixo, como avô e avó. E aí temos os pares análogos. Quando não é possível encontrarmos pares mínimos para os pares suspeitos, devemos empregar pares de palavras que exibem ambientes idênticos sem constituírem, no entanto, pares mínimos. É preciso ver se o que não é semelhante não está condicionando o aparecimento de certos sons, como oro, de orar, e coro, coral. São pares análogos. Palavras oro, oro e coro. O som aqui não é considerado, aqui só acrescentou a palavra, o som que. Sons foneticamente semelhantes. O. Pares análogos. Oro. Esqueci de colocar aqui o sinal de. Esse sinal que indica a tonicidade. Coro. O ambiente é o final que gera os pares suspeitos, né? Para descobrir, ainda, os pares análogos, né, ainda. Para descobrir se os sons investigados são fonemas ou variantes, é preciso verificar se a presença do som que em coro condiciona o aparecimento da vogal fechada, de o. Ou seja, sempre que ocorrer um que, ele será seguido por uma vogal fechada, o. As palavras como cora, corar, de cor, memória, são exemplos da presença de vogais abertas também diante de que. Ou quem sabe, sempre que inicia uma palavra com vogal, essa vogal seria aberta. Vejamos exemplos que contradizem tal colocação: olho e osso, como substantivos. Como não encontramos nenhuma pressão da estrutura da língua que condicionasse a que determinado som fosse produzido, podemos concluir que as vogais O e O estão em posição fonológica, quer dizer, causando a distinção da palavra. Dizemos que dois sons, aqui tratamos dos arquifonemas e neutralização. Vamos primeiro ver o que são os arquifonemas. Arquifonema é uma classe de fonemas que perderam sua capacidade de distinguir vocábulos. Quando dizemos mata e nata, o M e o N o M e o N são fonemas porque distinguem vocábulos. Um fonema é um conjunto de sons. Por exemplo, o R inicial de rato pode soar como um H aspirado, como a gente pronuncia aqui no Nordeste, né? Rato, como na palavra inglesa have. Pode soar como uma consoante gutural velar, rato, rato, ou essa daqui eu não consigo produzir, semelhante ao ruído que se fez quando se limpa a garganta para escarrar. Pode soar como a língua batendo nos alvéolos, rato, como fazem os paulistas. Todas essas pronúncias possíveis do R inicial são simbolizadas assim, entre barras, né, que se trata de um fonema. Esse símbolo representa todas as pronúncias possíveis do R, mesmo as que não descrevemos aqui. O símbolo R representa, portanto, não um som, mas uma classe de sons que tem a função de distinguir vocábulos. O R inicial é fonema que distingue os vocábulos rato e pato, por exemplo. Também o P é um fonema porque distingue pato de mato, por exemplo. Então, esse grupo aqui, todinho, de pronunciar o R, ele é, vamos dizer, um arquifonema. Porque se você pronunciar rato, rato, rato,
tato, você está pronunciando a mesma palavra. Todo mundo vai entender. Então, ele é um arquifonema. Ele já não distingue mais os vocábulos. Dizemos que dois sons são alofones, são variantes de um determinado fonema, quando sua oposição não implicar na constituição de um par mínimo. Assim, nas palavras tipo e terra, pronunciadas como terra ou terra, respectivamente, os dois pares de palavras se diferenciam pelo som ch, t, r, r. No entanto, essa diferença não aporta uma distinção de significado. Melhor dizendo, as duas palavras de cada par querem dizer exatamente a mesma coisa. Assim, devemos considerar os sons observados, o ch e o t, e o r e o r, como alofones de t, r, respectivamente. Porém, há uma distinção estrutural diferente para cada um dos alofones. Vejamos, se trocarmos nos pares relativos à palavra tipo, a vogal I pelo A, fazemos surgir a palavra tapo, em vez de tipo. Já não encontramos a variante ch como uma das possibilidades de pronúncia. Teremos apenas tapo. Já as variantes encontradas na pronúncia da palavra terra podem ocorrer independentemente da vogal anterior ou posterior. Por exemplo, palavras como torre ou morro, substantivos, podem ser pronunciadas como torre, torre, morro ou morro. Dizendo de outra forma, as realizações r, r independem de ambientes fonológicos diferentes das realizações ch, t, em que ch só aparece diante de vogal alta anterior e aparecendo t nos demais ambientes. Então, isso daqui é um arquifonema. Voltando aos dados anteriormente analisados, verificamos que, no caso de r, r, temos os chamados alofones livres e em ch, t, alofones posicionais, porque dependem da consoante que vem depois. Aqui no Nordeste, é, normalmente esse som africado, ch, é pronunciado, por exemplo, no Sudeste, quando você tem essa vogal alta I, né, estudante, mas também diante do ditongo, tia e dia. No Nordeste, esse som africado vai acontecer, pelo menos aqui em Alagoas acontece assim, quando ele vem com a vogal, com o ditongo antes da letra. Por exemplo, a gente aqui costuma dizer oito, o ditongo está antes e ele causa a, a mudança. Oito, prefeito, eixa, peitosa. Então, todas essas coisas são consideradas aqui. Então, ele continua sendo um alofone posicional. Quando um ou mais fonemas perdem a distinção entre si em um determinado contexto, o caso de variação livre, temos a neutralização fonêmica. Para que possamos levar em conta uma transcrição, todas as possibilidades de pronúncia decorrentes de uma neutralização fonêmica, usamos um símbolo representativo denominado arquifonema. Seja, um arquifonema, assim, um arquifonema expressa a perda de contraste fonêmico, ou seja, a neutralização de um ou mais fonemas em um contexto específico, como a gente viu anteriormente, né? Por exemplo, dizer tia ou tia é uma neutralização. E, portanto, isso é um arquifonema. No português brasileiro, exemplos de neutralização podem ser vistos entre os fonemas s, z, x, j, em posição final de sílaba ou palavra. Nesse caso, a neutralização é representada pelo arquifonema com um S maiúsculo, tá vendo? Temos também entre as vibrantes simples e múltipla, r, 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 em posição final de sílaba ou palavra representada pelo arquifonema r, ou ainda entre as vogais anteriores e, ou posteriores o, caso de neutralização, representada respectivamente pelo arquifonema e, o. O caso do S, temos os. Para o caso do S, temos os fonemas S, Z, X, J. Todos esses fonemas têm valores distintivos em português em relação uns aos outros, pois nas palavras aça, asa, acha e haja, a diferença de sentido se deve aos fonemas s, z, x, j,
respectivamente. Assim, estaremos diante de um caso de neutralização fonêmica. Nesse caso, caso esses fonemas apareçam em final de sílaba na palavra casca, no final de sílaba, não no final da palavra, produzida como casca ou como casca, que ele está neutralizado, ou ainda em mesmo e mesmo, para as quais o traço referente ao ponto de articulação deve ser neutralizada. Uma fricativa é alveolar e a outra é palatal. Os traços fonológicos. Uma das críticas ao estruturalismo foi a consideração do fonema como unidade indivisível, como átomo. Isso pode ser melhor entendido se pensarmos naquilo que opõe os fonemas f, v. Eles se distinguem pela, veja, que é o nome do fonema, né? F, V. Não é o nome da letra F e V. Eles se distinguem pela propriedade de vozeamento, ausente em F, em F, que é surdo, e mais presente em V, que é sonoro. Dessa maneira, essa distinção não é relativa à unidade, fonema, mas a uma propriedade que ela tem ou não. Essas discussões levaram a uma releitura da interpretação dos fonemas, que passam a ser vistos como um feixe de traços distintivos. Esse tipo de abordagem teve início no Círculo Linguístico de Prática, com as contribuições de Jacobson, mas será através da fonologia gerativa que apresentaremos aqui os traços distintivos, fundamentando-nos naqueles apontados por Chomsky e Hall em 1968, que descreve esses traços baseando-se em propriedades articulatórias. Dessa forma, utilizam termos mais familiares do que os empregados por Jacobson, que descrevia os traços em termos acústicos ou perceptuais. E aqui está aquela estrutura binária de que falamos anteriormente. Então você tem entre as vogais, que o I é mais. Vejam, o I como vogal. Aqui você tem esse I, iota e o AU, que são semivogais. Vejam, ele é silábico, o I, o E. As vogais, sim, todas são silábicas, mas o iota e o AU não são silábicos. Quer dizer, eles não podem constituir sílaba. Eles são menos silábicos. Mas o A final, o I final e o U final também são silábicos. Aqui trata-se das vogais átonas em fim de sílaba, em fim de palavra. Aqui, consonântico. As vogais são consonânticas, todas elas são menos consonânticas. Elas são soantes, todas, até semivogais, o iota e o au. Todas são altas, o i é alto, mas o e é menos alto. Portanto, o e é menos alto, o e é menos alto, o a é menos alto, o o é menos alto. Então é só vocês olharem aqui, recuado. Aí aqui os que têm mais é que são mais recuados, os que têm menos são menos arredondados, menos arredondados aqui, o, u. Até o au e o final são mais arredondados. Para as consoantes, você vai ter aqui silábico, nenhuma consoante pode constituir sílaba, portanto, todas são menos silábicas, todas são mais consonantais. Soantes, que são sonoras, aqui, vejam, todas são surdas e o resto são mais soantes. Altas, e aí você tem a distinção naquele sistema binário proposto pela teoria gerativa, tá certo? Um abraço, qualquer dúvida, não se esqueçam de entrar em contato. A gente se vê na próxima aula.